Boa tarde, meu caro aluno, minhas caras alunas e meus caros alunos que verão essa aula depois, né? Então, a gente estava vendo a questão das simetrias, de rotação, de translação e de reflexão. Então, para relembrar aquilo que a gente estava vendo, exatamente, a gente estava vendo uma aqui. Deixa eu ver se vai entrar. Entrou, pronto. A gente estava vendo essas reflexões aqui, né? Então, eu fiz a reflexão de f de x pelo eixo y para o segundo quadrante, aqui. Essa daqui, né? Deixa eu ver se pega. Às vezes fica ruim aqui. Cadê? Pronto. Eu fiz a reflexão de f de x em cima de y aqui para o segundo quadrante. Fiz a reflexão aqui para o quarto quadrante. E para o terceiro quadrante eu precisei dessa reta aqui, né? Para poder fazer essa reflexão aqui. Então eu tenho uma coisa que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês, é isso aqui, ó. Minha função original, y é igual a f de x. Aí eu tenho y é igual a f de menos x. Y é igual a menos f de x. E essa daqui é menos f de menos x. A gente vai tratar essas questões de domínio e imagem a partir desses menos aí, né? Lembra que eu disse, esse daqui é menos x e y. Olha o menos x onde aparece. Esse aqui é x e menos y. Olha o menos y onde ele aparece, do lado de fora do f de x. E esse daqui é menos x e menos y. Aí aparecem os dois sinais, né? O do menos x e o do menos y. Vamos agora para a translação. Uma questão importante aqui de translação que eu vou mostrar. Imagine que o meu original seja esse daqui, ó. Y é igual a f de x. Olha o gráfico, é esse aqui, ó. Esse é meu gráfico original. Como é que eu subo? Ou seja, eu mexo horizontalmente com o meu gráfico. Se eu somo mais um, a função, eu estou subindo com a função, ó. Mais um, f de x mais 1, subi com ela uma unidade. Ela estava em 0, foi para 1. Aqui, né? Você olha para cá. Foi para 1. Se eu aumento mais 1, eu tenho f de x mais 2. Ela começa aqui agora onde? No 2. E assim sucessivamente. Ou seja, para eu subir verticalmente, não, horizontalmente não, verticalmente a minha função, eu somo mais 1. E se eu quiser descer a minha função, eu vou somando menos alguma coisa. A cada menos 1 que eu vou somando, eu vou descendo com minha função aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, para eu alterar a minha função verticalmente, vou mostrar aqui, aqui, pronto. Para alterar minha função verticalmente, eu começo a mexê-la aqui, ó. Pega essa função aqui, ó. Pega uma função mais fácil que a gente vai ver já, que são as retas, né? As curvas retas. Então, eu tenho essa função aqui. Minha função original é essa. Essa é a minha f de x. Aí eu quero subir com essa função aqui. Se liga que eu tenho que subir verticalmente aqui, ó. Sobre a mesma vertical. Aí vamos dizer que aqui é 0, né? Esse ponto seja um ponto 2, só que ele é o 0,2. Aí eu venho para cá. Eu quero subir 1. Eu quero subir meio, então eu subo para cá. Eu quero subir 1. Aí eu faço isso aqui paralelo. Ou seja, essa função daqui é minha f de x mais 1. F de x mais 1. Eu quero descer minha função. Então eu vou descer, eu quero descer 1. Então eu vou descer por menos 1 aqui, ó. Ou seja, essa é a minha função f de x menos 1. Então, se eu quiser subir ou descer minha função, para subir eu somo, para descer eu subtraio. Tanto quanto eu quero subir, como eu quero descer. Então, essa é a questão da translação. Isso aqui é uma translação vertical. Vertical. É uma translação vertical. Agora, vamos ver uma translação
horizontal. O que é que a gente faz? Ó? Eu quero andar com minha função para a direita ou para a esquerda. Então, tá aqui a minha f de x, cadê ela aqui? Ó? Minha f de x é essa. Aí eu quero andar com ela para a esquerda. Eu somo 1 em x, ou seja, f de x mais 1 dentro de x. Eu quero andar mais 1 para a esquerda, f de x mais 2. Ou seja, aqui é um pouco diferente da translação vertical, porque se eu quero subir, eu aumento 1, se eu quero descer, se eu quero subir, eu aumento, se eu quero descer, eu diminuo. Na translação horizontal, se eu quero ir para a esquerda, eu somo. Se eu quero ir para a direita, eu subtraio. Então, se eu quero vir para a direita, ó, y é igual a f de x menos 1, dentro do x. Eu vou mostrar aqui agora. Ó. Vou pegar essa mesma função aqui. Cadê? Pegar essa mesma função que eu chamei de f de x. Aqui eu quero andar com ela agora para a direita e para a esquerda. Ou seja, eu quero fazer a translação horizontal agora, né? Deixa eu parar aqui. Pronto. Vamos dizer que aqui seja o ponto 2. Aqui, né? Que eu marquei, aqui seja o 2. Aí eu quero andar para a direita, exemplo, ou meio. Se eu fosse andar meio, eu botava menos meio. Eu quero andar 1. Então eu vou para o 3. Aí ela é paralela, ou seja, é paralela a mesma função andada para a direita. Aí vai ficar o quê? F de x menos 1. Andar para a direita, eu subtraio. Aí eu quero andar para o ponto 4. Aí eu vou ter o quê? F de x menos 2. Aí eu quero andar para o ponto 1. Aí eu vou ter o quê? F de x mais 1. Eu quero andar para o ponto 0. Tem que ser paralelo, né? Só se ligar, tem que ser a mesma função caminhando. F de x mais 2. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Uma translação horizontal. Horizontal. Então, beleza, beleza. Os exercícios que tem aqui no livro, eu vou deixar para casa. Eu vou até tirar um print e botar no Google Sala de Aula e no Arcade Web para vocês fazerem, né? Mando no grupo para esse exercício aqui. Eu vou começar retas e parábolas, na verdade, eu vou só adentrar em retas, né? Que a gente já começou, a gente já viu em física a MRU, MRUV. Vocês já viram com o professor Paulo Sérgio. É só para eu começar, né? Para já na próxima aula, próxima semana, a gente terminar retas e começar parábolas, né? Na verdade, eu vou chamar assim função polinomial. Polinomial. Função polinomial. Eu tenho função polinomial de qualquer grau, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, até 100 grau, que é a função constante. Só que ela não é polinomial propriamente dita, mas eu vou relembrar lá aqui, né? Então, vou botar de grau M. De grau M. Quem vai me dizer o grau da minha função polinomial é o que? É o expoente, o maior expoente que eu tenho, x ali. Eu posso ter x, posso ter y, mas eu estou falando x, que é o mais comum, é trabalhar x. Então, se eu pego uma função aqui do tipo f de x, a polinomial completa ela seria assim, ó. Só para você ter a noção. F de x é igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais A1x mais A0. Ou seja, o grau está aqui. Qual é o maior expoente que eu tenho no x? M. Então, função polinomial de grau M. Função polinomial de grau M. Aí, o que é que acontece? Os números, esses meus A's, são chamados coeficientes. Eles pertencem ao conjunto dos números reais, ao número real. Ou seja, AN, AN menos 1, A2, A1, A0, pertence ao conjunto dos números reais, que são denominados coeficientes. São números coeficientes. Óbvio que aqui vai ser meu coeficiente sozinho, solitário, meu A0, né? É o conhecido termo independente. É um coeficiente também, só que ele vai ser denominado termo independente. Independente. Termo independente. É o meu A0. Nós conhecemos mais do nosso estudo no ensino médio,
até no nível superior, só que agora a gente vai passar do grau 2, as funções de primeiro grau e de segundo grau, né? A função curva e a função parábola, né? Primeiro grau e segundo grau. Ou seja, quando eu vejo isso daqui, e meu maior grau é 1, tipo, eu vou ter uma função assim, f de x, dá para ver, é igual a A1x mais A0. Pronto. Só lembrando que meu A1, eu vou botar aqui que A1 é diferente de 0, né? A1 para ser do primeiro grau. Para ser do primeiro grau. Aqui a n tem que ser diferente de 0 para ser do grau n. Beleza. O que é que acontece? O maior expoente do x é 1. Então, essa função é denominada de função do primeiro grau. No caso aqui, ó, f de x é igual a A2x ao quadrado mais A1x mais A0 com A2 diferente de 0. O meu maior grau é o quê? O meu maior expoente. Meu grau é o maior expoente. No caso aqui é o 2. Logo, é uma função de segundo grau. É uma função de segundo grau. E eu posso ter de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau. Óbvio que eu vou começar com as duas mais conhecidas, né? Que é a função de primeiro grau, que é essa daqui. Vou escrever aqui primeiro grau. E a função de segundo grau. Função de primeiro grau, função de segundo grau. Como eu disse, pode ser de terceiro grau, quarto grau, quinto grau, de grau n. Só que a gente é acostumado numa função de primeiro grau a ver ax mais b. Mas eu posso ver do jeito que eu quiser. Eu posso ver, começar aqui, né? Função do primeiro grau. Só para reconhecimento aqui, ó. Eu posso ver a função do primeiro grau assim, como eu escrevi. Então, eu escrevi assim, né? F de x é igual a 1x mais A0. Eu posso ver f de x é igual a x mais b, como ela é mais conhecida, né? Óbvio, com a diferente de 0. Eu posso ver assim, x é igual a vt mais x0. É só a ordem aqui, né, da minha função horária da posição no MRU. Então, aqui a função horária da posição no MRU. E eu tenho a função horária da velocidade no MRUV, que é o V igual a V0 mais AT, ou seja, V igual a AT mais V0. Também uma função do primeiro grau, no caso aqui do MRUV. Ou seja, todas essas funções são funções do primeiro grau. Eu não reconheço pelas letras, porque muita gente diz, professor, quem é A e quem é B me interessa, pode ser A1, A0, pode ser V e X0, pode ser A e V0. Não me importa, importa o reconhecer. Importa o reconhecer. E como é que eu reconheço? Primeiro, eu tenho que ter a função aqui na frente. Eu tenho que ter a função aqui na frente. Lembra o que é a função? Eu estou relacionando, né? Duas grandezas. Uma grandeza que depende da outra. Então, o que é que acontece? A grandeza f de x depende de x. Tanto que a gente chama de termo independente e termo dependente. Minha grandeza x aqui, minha função x grande, depende de quem? Do tempo. Do tempo. Minha velocidade, meu Vzão, depende de quem? Do tempo. Ou seja, aqui é meu termo independente. Meu termo independente. E qual é o expoente desse termo? 1. Quando não aparece expoente, é 1. 1. 1. 1. Então, o que é que eu tenho? Função do primeiro grau. Em tudo aqui, função do primeiro grau. Só que é óbvio que a gente trabalha mais na matemática assim. Porém, quando a gente pensa em função polinomial, ela é escrita assim. Mas é somente para a gente entender que função do primeiro grau ela é reconhecida assim. É porque aquela função ela é do primeiro grau? Não sei. Não, você já sabe, tem que reconhecer exatamente aqui. Então, a função do primeiro grau, como eu disse, pode ser de qualquer maneira aqui, mas a preferida do Brasil é essa, né? AX mais B com A diferente de 0, para dizer que eu mantenho o grau N, porque se A for igual a 0, eu tenho f de x igual a B. Aí deixa de ser função do primeiro grau, pode ter que eu não tenho x, porque é f de x, eu não tenho x, aí eu vou ter aqui que eu chamo de função constante. Função constante. E como é que é a função constante? É uma reta paralela ao eixo x.
Eu quero desenhar um gráfico da função constante, x, y. Aí o meu gráfico é uma reta paralela ao eixo x, a função constante, onde passa por onde pelo ponto B. Aqui, qualquer valor de x que eu colocar vale b. Quando x é igual a menos 1, quanto é que vale y? B. Quando x é igual a 0, quanto é que vale y? B. Ou seja, é constante, sempre vai valer b. Sempre vai valer b. Então, é o caso de função constante. Não é polinomial nesse caso. É a chamada função constante. Eu posso ter todo mundo igual a 0 e o a0 diferente de 0. É uma função polinomial, do tipo constante. Beleza, só não tenho o próprio x, eu tenho o termo independente. Aqui, minha função constante. Então, beleza, na função constante é um gráfico paralelo ao eixo x. Aí, o que é que acontece aqui? Ó? Como eu disse, eu vou dar nomes e vou relembrar algumas coisinhas aqui que vocês já viram com o Paulo Sérgio. Ó. Na minha função do primeiro grau, escrita dessa maneira, mas pode ser escrita do jeito que for. O meu A, eu vou dar o nome de coeficiente angular. Coeficiente angular. E meu B, eu vou dar o nome de coeficiente linear, que é o termo independente. Vai ser meu coeficiente linear. Coeficiente linear. Que é o meu, mas é um nome, é nomenclatura que a gente vai utilizar a partir de agora. O A é quem está com x, tipo aqui, ó. Eu tenho uma função exemplo. F de x é igual a menos 2x mais 3. Quem é meu coeficiente angular? Menos 2. Quem é meu coeficiente linear? 3. Menos 1. E x é o termo independente. X é quem vai me dar o quê? O domínio da minha função. X é o domínio e f de x é a imagem da minha função. Então, meu A aqui no caso vale menos 2 e meu B aqui no caso vale 3. E meu B vale 3. Aqui que eu escrevi. Então, coeficiente angular, coeficiente linear. E o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Gráfico, reta. Já sabemos que ela é escrita assim. F de x assim, né? É igual a x mais b. Gráfico, reta. No caso, se for reta paralela ao eixo x, é uma função constante, não é do primeiro grau. Então, minha reta na função do primeiro grau ela pode ser crescente ou decrescente. Então, eu posso ter reta crescente ou reta decrescente. Quem diz que minha reta é crescente ou decrescente é meu coeficiente angular. Se meu A for positivo, minha reta é crescente. Se meu A for negativo, minha reta ela é decrescente. Então, põe na cabeça de vocês, que é o que eu vou falar aqui daqui a pouco para terminar em 7 minutos. O que eu preciso? Reconhecimento, óbvio. Por que eu falei de translação? A gente vai fazer exercício de translação, de rotação, porque a gente vai usar aqui. A gente vai usar aqui. Eu tenho a função do primeiro grau reconhecida como f de x igual a x mais b, f de x igual a 1x mais a0, x é igual a vt mais x0, v é igual a t mais v0. Tudo isso é função do primeiro grau. Porém, como eu disse, a mais querida do Brasil é escrita assim, ó. F de x é igual a x mais b. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, só que ela não é uma reta horizontal. A reta horizontal é o gráfico de uma função constante. A função do primeiro grau me dá como gráfico uma reta crescente ou decrescente. E quem garante que minha reta é crescente ou decrescente é o coeficiente angular. É o A, é quem está na frente do X. E o que acontece? Meu B, meu coeficiente linear, ele vai me dar a interseção do gráfico com o eixo Y. Então, vou botar aqui, ó. O B é interseção
ou seja, onde o gráfico toca, a interseção é onde o gráfico toca. É onde o gráfico toca, a interseção do gráfico com o eixo Y. Com o eixo Y. Onde o gráfico toca no eixo Y. Como assim, professor? Vamos lá. Vou mostrar aqui alguns reconhecimentos aqui. Como eu disse, para a gente terminar ainda 3h30 para entrar na aula de física, né? Então, eu tenho aqui meu gráfico y, x. Vou botar meu plano cartesiano. Vou botar esse gráfico aqui, ó. Vou botar aqui. Pronto. F de x. Aí, o que a gente viu até agora, eu vou te pedir. Reconheça. Meu A é minha reta é crescente. Então, meu A é positivo ou negativo? Pode responder mentalmente. Meu A é positivo ou negativo? Reta crescente, meu A é positivo. Então, eu já sei que A é maior que 0. Aí, se eu te pedisse, determine o ponto B, o coeficiente linear. Aí você ia procurar no seu gráfico aqui. Quem era esse número aqui? Esse é B. Esse é B. Então, ó, eu já tenho alguns reconhecimentos. E como é que eu determino A no meu gráfico? Eu posso determinar pela tangente de alfa aqui, ó. Meu A vai ser a tangente do meu gráfico com eixo X, ó. Eu vou pegar meu gráfico com eixo X, o meu A vai ser essa tangente de alfa. Como eu disse, eu estou revendo o que vocês já viram com o Paulo Sérgio. Falta só determinar esse ponto aqui, ó. Uma coisa que eu não falei, geral de função polinomial. Esse ponto aqui, ele é quando x é igual a 0. Esse ponto é x igual a 0. Por quê? Aqui é meu 0, 0. Aí eu pego minha função f de 0, minha função é f de x igual a x mais b, eu vou achar f de 0. Então, f de 0 é a vezes 0, mais b. No lugar do x eu ponho 0. A vezes 0 é 0. 0 mais b é b. Logo, esse ponto aqui é B. Por isso que quando eu escrevi anteriormente, eu disse a interseção do gráfico com o eixo Y é o coeficiente linear. A prova está aqui. A prova está aqui, porque é o ponto quando x é igual a 0. E esse ponto daqui é quando y é igual a 0. Ele tem um nome especial, que serve para qualquer função polinomial. Qual é o nome dele? Raiz. Quando eu pego minha função igual a 0, eu estou procurando a raiz, ou as raízes, né? Porque pelo teorema fundamental da álgebra, uma função de grau n possui n raízes complexas. A gente não viu números complexos, mas possui n raízes complexas. Então, no caso, a função do primeiro grau vai possuir uma raiz, que é do primeiro grau. Uma função do segundo grau vai possuir duas raízes. A gente vai lembrar, professor, mas quando o delta é negativo, a função do segundo grau não tem raiz real, mas vai ter raiz complexa. Então, é o teorema fundamental da álgebra. Eu pego minha função igual a 0, eu estou determinando quem? A raiz. Então, essa coisa aqui, ela é conhecida como raiz. Raiz. Então, o que é que eu faço para achar a raiz? Eu pego minha função e igual a 0. Ou seja, a minha função do primeiro grau é mais fácil fazer. Vou fazer aqui, ó, f de x é igual a x mais b. Aí vou igualar a 0 para achar a raiz. Então, vou igualar a 0. Aí, o que é que eu vou ter? Ó? Ax mais b é igual a 0. Vou passar o b para o outro lado. Ax é igual a menos b. O a está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, x é igual a menos b sobre a. Então, é assim que eu determino a raiz da minha função do primeiro grau. Então, no meu gráfico, o que importa mais é gráfico. A gente estudar gráfico. Vai ser gráfico, 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 agora até o fim do semestre. É a gente identificar na função do primeiro grau 3 coisas. Primeiro, reta crescente ou decrescente, eu identifico se o A é positivo ou negativo. A positivo, reta crescente, e A negativo, reta decrescente. Pela tangente desse ângulo, eu determino também o A propriamente dito, o meu coeficiente angular. Por isso que ele recebe o nome de coeficiente angular, que vai ser a tangente desse ângulo, coeficiente angular.
e vai servir muito para cálculo, muito a gente ter isso de cabeça, porque se eu faço o limite de uma função num determinado ponto, vai me dar o coeficiente angular. Ai, cheguei no cerne, por isso que eu estou batendo tanto. Aí eu sei que a interseção do grafo com o eixo Y é o ponto B. E a interseção do grafo com o eixo X vai ser a raiz. Até eu brinco com meus alunos, dizendo, ó, interseção do grafo com o eixo X é a raiz, ou as raízes, né? Ou seja, X rima com raiz, X rima com raiz. Interseção do gráfico com eixo X, raiz. Interseção do gráfico com eixo Y rima com termo independente. Não tem nada a ver, mas é um jeito de focar. Ou seja, interseção do gráfico com eixo X é a raiz, interseção do gráfico com eixo Y é o termo independente. Interseção com Y rima com termo independente. Independente de qual função polinomial. Independente. Se eu pego a função do segundo grau, ax² mais bx mais c, que é a interseção do meu gráfico com o eixo Y, é C, é o termo independente. E com o eixo X, são as raízes que eu tenho que determinar, né, pela fórmula de Bhaskara, na função de segundo grau. Então, esse é o resumo que eu vou fechar aqui para a gente ir descansar para voltar para a aula de física. Então, o que acontece? Ó? Reta crescente, no caso, função do primeiro grau, minha reta é crescente ou decrescente? Se minha reta é crescente, meu A é positivo. Se minha reta é decrescente, meu A é negativo. Como é que eu determino o A partir do gráfico? Pela tangente desse ângulo, o ângulo que a minha reta faz com o eixo X. Esse meu ângulo alfa. Beleza. Interseção do gráfico com o eixo Y. É o termo independente, é o B. No caso da função do primeiro grau, é o B. Interseção do gráfico com o eixo X é a raiz. É a raiz, é quando y é igual a zero. E na função do primeiro grau, quem é a raiz? Menos b sobre a. A raiz é menos b sobre a. Então fica isso daí para a gente não adentrar muito, porque vai ser muita coisa na cabeça agora. Eu vou passar exercício para vocês depois no Google Sala de Aula, já valendo somatório de pontuação para a nossa terceira avaliação. E a gente está junto nessa jornada. Já já a gente volta para a aula de física. Tamo junto, primeiro período de agronomia. E vejam, digam para a galera ver esses vídeos até o fim. Eu acompanho pelo YouTube e sei, óbvio que eu não sei quem, né? Mas eu sei que a média de visualização dos meus vídeos é de 10 minutos, pô. Eu tenho um vídeo de 30 minutos, a galera vê 10 minutos, aí enjoou, foi da minha cara, tem que estudar. Se enjoou da minha cara, vai procurar outro professor no YouTube. Procura lá, fulano e tal. Se for em física, um amigo meu, Ives Urquiza, procurem Ives Urquiza. Em matemática eu não indico ninguém, mas em inglês, ó, em física eu indico Ives Urquiza. Então, até a próxima, galera. Até já já para a aula de física.